nós escolhemos esse título de propósito, Os Gigantes Estão Chegando. E vocês vão observar algumas coisas extremamente interessantes que estão começando a aparecer por aí. Nós temos como introdução uma coisa perigosa, difícil e séria que está acontecendo no planeta. Quem sabe isso não tenha sido destacado, mas foi mencionado tanto pela professora Francisca como pela ministra do Meio Ambiente. Então, o horizonte humano, em termos de mudança climática grave, aquecimento solar, consequências para os seres humanos, ele está, eu diria já não no horizonte, mas é perceptível. É perceptível aqui no Brasil e nesse local. Então nós percebemos isso. Então isso realmente é alarmante. Essas mudanças, elas, além de serem significativas, elas estão indicando permanência. Elas vieram para ficar. E o aumento da temperatura média da Terra, ela não é só constatada, analisada, mas é um fato. E ele nos atinge. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O seguinte. Al Gore, vocês sabem, ele pegou essa bandeira, ele catalisou a atenção do mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele produziu livros, documentários alarmantes. Alguns dizem que são alarmantes demais. Produziu esse livro, a capa é branca, ele quase não aparece, né? Uma Verdade Inconveniente. Muito boa a sua leitura. E também o CD que foi produzido, o vídeo que foi produzido. Ele esteve no Brasil no ano passado. Ele falou para 500 líderes empresários. Ele foi financiado por um banco. O banco pagou um cachê altíssimo, eu creio que foi por volta de $200 mil, para uma palestra de 2 horas e pouco. E o banco consultou a assessoria do Al Gore se ele poderia conceder uma entrevista para os grandes meios de comunicação do Brasil, Rede Globo e Companhia Limitada e jornais. Ele falou assim, sim, durante 10 minutos. Vocês verem, não é fácil, né? Próxima. Mas eu quero dizer que o problema climático, ele também está preocupando o Bin Laden. Depois de 3 anos que ele ficou silente, ele ficou silencioso 3 anos, ele veio fazendo declarações sobre aquecimento global. Ele está extremamente preocupado. Então, vocês veem que todo mundo está preocupado. Esse assunto é realmente muito sério. Próximo. E a comunidade científica? Mais ainda, né? Então, nós começamos, a partir de 2007, o Ano Internacional do Planeta Terra. Na realidade, ele começou em março. Em março, 10 mil cientistas começaram a preparar as bases da pesquisa, especialmente na região ártica, o norte, mas também há equipes na região sul, aqui no Polo Sul, né, na Antártida. E nessas regiões, uma vez montados os laboratórios, né, o aparato todo, as condições, são regiões difíceis,
Então, a pesquisa terá a maior ênfase será em 2008, esse ano. Então, o ano passado, eles instalaram, começaram a levantar os dados, mas o peso da pesquisa, a profundidade da pesquisa será 2008. E, finalmente, vai se encerrar em dezembro de 2009. Então, com isso, nós estaremos encerrando, não é, durante 3 anos, uma pesquisa bem detalhada dessas regiões. E esse projeto, ele ocorre a cada 50 anos. 2007 também foi o Ano Polar Internacional. E juntamente com aqueles outros lá, dizem que a equipe, eu não sei os números às vezes, né? Que as duas equipes somadas, cada uma mais ou menos de 10 mil, chegaria a 20 mil pesquisadores que estão trabalhando nesse grande projeto, agora acoplado ao Ano Polar. Né? Além, por que eles se dirigem para os polos? Porque são as regiões de maior desconhecimento e que afetam o clima. Vocês podem ver que quando se vai dar informações sobre o clima no Brasil ou na América do Sul, eles analisam o que vem do Polo Sul, né? Que correntes estão trazendo, frias, etc., né? Do Polo Sul ou do Polo Norte, no continente norte-americano e todo o norte da Terra. Então, especialmente no Alasca, Canadá, Groenlândia, Ilhas Svalbard, Sibéria e Polo Sul, que faz o Círculo Polar Norte. O Círculo Polar Norte é um freezer, é um enorme freezer, mas ele está entrando em curto-circuito, expondo o descongelamento do permafrost, que é uma espessa camada de lodo formado de areia fina incomum. E eu sublinho isso. Uma camada, uma areia bem fininha, só que ela está solidificada. Onde estão congeladas 500 bilhões de toneladas métricas de turfeiras, que é uma espécie de um carvão de baixa qualidade, nós poderíamos dizer assim. Mas se elas forem descongeladas, se o nosso freezer está desconectado, eu não sei quantos tiveram a desagradável, o desagradável acontecimento de cortar a gente estava viajando, por exemplo, cortou a energia elétrica por alguma razão e não religou o freezer. E depois de uma semana vocês chegam com o freezer desligado. Eu não sei quantos tiveram, mas já aconteceu comigo, em casa. É uma coisa horrível, né? O cheiro apodrece. Agora vocês imaginem toda essa região entrando em curto-circuito. É uma coisa horrorosa. E aparentemente tem uma frase solta aqui. O futuro aponta para gigantes. Vamos ver daqui a pouco por quê. Próxima. Curto-circuito. A temperatura ela está aumentando consistentemente. Existem medições que são feitas cuidadosamente. Mas eu quero destacar uma outra medição, e os pesquisadores estão indo atrás dos mosteiros europeus e alguns também fora do continente europeu, mas especialmente no continente europeu, onde vocês têm registros diários da temperatura e uma descrição do tempo quando é uma coisa extraordinária. E num desses monteiros, não sei como fala em alemão, fala mais alto que assim todos escutam. Pois não, pronuncie. Pronto, é isso que ele falou. Então, aqui está esse pequeno local, na Suíça, temos um representante aqui,
E desde o ano 934, eles marcam a temperatura daquele local. Com isso, você tem uma tábua de 1000 anos de temperatura. E você pode ter uma ideia consistente do clima, da mudança climática naquele ponto, mas reflete toda a região europeia. E eles estão atrás dessas informações em outros conventos, especialmente aqueles que são, por exemplo, isolados, junto a uma montanha. Então, os registros são registros extremamente interessantes e nos ajudam a ter a variação, portanto, nos últimos 1000 anos, da temperatura.